Gildeane, bom dia, bom dia, bom dia. Aqui está a correção da sua redação, beleza? Eu vou fazer dois tipos de correção. Primeiro a correção gramatical e depois a correção textual. Você vai notar que eu peguei o seu texto e fiz duas cópias dele aqui, ó. Uma no início e a outra aqui no final. Que eu vou fazer duas correções, como eu te falei, para que facilite a análise. Vamos começar pela correção gramatical. Eu vou fazer uma leitura e já vou analisando logo, beleza? Já vamos corrigindo, analisando, já para definir o negócio certo aqui. Então, o que? A Constituição, você já errou que deveria ter a Constituição, traz como princípio, você não colocou o acento gráfico na palavra princípio, traz como princípio da educação a garantia gratuita, você não cortou o T aqui na palavra gratuita, ficou gratuita, do ensino para todos. E também você não pode colocar essa vírgula aqui, ó, quando você tem uma conjunção aditiva. Ou você usa a vírgula ou você usa a conjunção aditiva. E também o dever do Estado de assegurar. Assegurar o quê? Quando você diz assegurar, ficou vago. Assegurar o quê? Você não disse o que eu vou assegurar aqui. O acesso a ela o torna viável. Olha só aqui, ó, quando você o torna, deveria ser a torna viável. Você esqueceu o acento na palavra viável. Você não colocou. O torna o desenvolvimento do ser humano sob vários aspectos sociais. No entanto, você deveria ter colocado uma vírgula depois do elemento de coesão adversativa, que, no entanto, um dos principais desafios enfrentados é a desigualdade enfrentada pela sociedade carente. Nesse primeiro parágrafo está tranquilo. Vamos para o segundo. O que nós temos aqui no segundo parágrafo? Vamos subir aqui, trazer ele aqui para cima, né? Aí você começa novamente aqui a escrita, ó. No entanto, você não colocou a vírgula aqui, você deveria ter colocado a vírgula. No entanto, cita a igualdade de condições. Deixa eu só descer um pouquinho o texto aqui para facilitar a visualização aqui, beleza? Voltando aqui. No entanto, vírgula que você não colocou, cita a igualdade de condições de ensino no público de qualidade para todos, na forma da lei, trazendo transformações e oportunidades para toda a comunidade escolar. Além do mais, novamente uma vírgula faltou aqui, é obrigatório, faltou acento na palavra obrigatório, que é um paroxítono terminado de tronco crescente, é obrigatório a oferta do transporte público para o Estado. E outra coisa, quando você colocou que é obrigatório, deveria ser é obrigatória, porque o que é obrigatória? A oferta do transporte público. Uma outra coisa, Gideone, que ficou bem estranha aqui nesse seu texto, que você disse aqui que é obrigatória a oferta de transporte público pelo Estado. E você não estava falando de transporte público na sua redação. Você estava falando de educação. Então, esse trechinho aqui do segundo parágrafo ficou fora de contexto. Além do mais, é obrigatória a oferta de transporte público. Tá, mas o que tem isso a ver? O que isso tem a ver com educação? Então, você não pode estar falando de um tema e misturar outro, ou seja, o seu texto ficou incoerente. Nós temos que corrigir isso aqui ao longo do tempo. Continuando aqui a análise, vamos para o próximo parágrafo. Aqui eu tenho o processo de ensino. Cadê o meu marcador aqui de novo? Vou pegar a canetinha de novo. O processo de ensino deve ser prazeroso, fazendo com que o aluno promova a descoberta e, novamente, você usou a vírgula junto com a condição aditiva, não pode. E despertando desejos e curiosidade de novos conhecimentos. Além disso, vírgula novamente aqui que você não colocou. A educação é uma ponte que une o indivíduo. Você não colocou acento na palavra indivíduo. É uma ponte que une o indivíduo e o mundo em vários aspectos na sociedade e no mercado de trabalho. Quando você usou esse termo aqui, Gideone, é uma ponte, você colocou um termo coloquial, você usou um termo na linguagem conotativa. Isso não pode ser usado na redação dissertativa. Você deveria ter colocado, além disso, vírgula, a educação é uma ligação entre o indivíduo e o mundo, e não uma ponte que une. Você não pode usar o termo ponte nesse sentido aqui. Próximo parágrafo, vamos ver o que nós temos, né? Além disso, vamos pegar o marcadorzinho novamente aqui. Correção tranquila, calma, sem correria. Além disso, você não colocou novamente a pontuação. Além disso, um grande desafio, não, um grande desafio. Você tem que fazer a concordância verbal aqui. Além disso, um grande desafio
É trazer aquelas pessoas que estão fora da comunidade escolar devido à desigualdade. É uma crase obrigatória aqui, devido à desigualdade social em que se encontram. Pois, novamente, a vírgula depois do pois aqui, ó, pois, vírgula, muitos adolescentes não têm. Olha que interessante, Gideane, você colocou adolescentes no plural aqui, ó. Sendo assim, o verbo ter tem que ficar no plural também, com o chapeuzinho, com o circunflexo. Muitos adolescentes não têm incentivo da família. Novamente, o acento grave em palavra família. Outros não têm, outros quem? Adolescentes. Você fez uma rasura, que você não pode fazer rasura de jeito nenhum. Você tentou corrigir o termo e fez se ficou pior. Então, não tem aqui também, não tem o acento circunflexo, deveria ter. Não tem o acesso devido à distância da família. Como assim? Não tem o acesso devido à distância da família ou precisa trabalhar para ajudar a sustentar nas dispersas. Primeira coisa que foi colocada indevidamente. Não tem acesso devido à distância da família. Como assim? Ficou estranho, não ficou? Tem de corrigir isso aqui. Agora, esses dois termos aqui, ó, ou precisa trabalhar para ajudar a sustentar nas dispersas. Você cometeu dois desvios, ajudar a sustentar, esse termo aqui é separado do outro, e depois nas despesas não tem esse R. E eu estou percebendo aqui que você tentou corrigir, não foi? E ainda corrigiu, trocou, tentou, mas não deu certo não, né? Vamos ficar atento a isso aqui. Próximo parágrafo, vamos ver o que, que tem de melhoria nisso aqui. Olha o último parágrafo da sua redação. Vamos pegar aqui no nosso marcador. Diante disso, olha o problema com a vírgula de novo. Diante disso, Estado e municípios devem. Olha que coisa curiosa. Se são dois sujeitos, sujeito composto, Estado e municípios devem intensificar as políticas. Políticas têm acento educacionais, logo, fazendo com que essas novas diretrizes adotadas, não, se são novas diretrizes no plural, o verbo deve ficar no plural também, adotadas. Chegue, não, cheguem. Cheguem para todos. Vou dar uma pausa aqui, vou dar uma pequena pausa. Continuando, Gideane, eu estava dizendo a você que se são diretrizes, elas devem ser adotadas. E se são adotadas, elas têm que ficar como cheguem para todas e principalmente para as comunidades carentes. Tudo isso, você tem de colocar uma vírgula aqui depois de tudo isso, para que possa diminuir o número de analfabetismo. Você colocou um acento aqui, ó, não entendi esse acento, ó. O número de analfabetismo e do trabalho infantil. Por fim, faltou uma vírgula aqui também, com os novos projetos diminuiria a desigualdade e novas oportunidades serão alcançadas. Olha aqui, Gideone, você colocou novas oportunidades, termo no plural. E no final você colocou novas oportunidades alcançadas. Devem ser alcançadas. Vamos ver aqui o que eu te digo dessa primeira análise. Gideone, olha só. Pelas marcações que eu fiz anteriormente, você percebeu que você cometeu muitos desvios de pontuação, de emprego da vírgula, muitos desvios também de concordância verbal e nominal. Você tem que ficar atento nesses termos, tá bom? Vamos à análise do texto, a segunda parte da análise. O que nós temos a dizer em relação à segunda parte da análise aqui, ó? Correção da tipologia textual dissertativa. Olha só aqui, agora eu vou te falar uma coisa diferente. Quando eu digo a você que você tem que fazer a sua análise certinha, fazer um texto correto, eu estou falando disso aqui. Olha só o primeiro parágrafo. Na introdução você diz o seguinte: Constituição traz como princípio da educação a garantia gratuita do ensino para todos e também o dever do Estado de assegurar. O acesso a ela torna viável o desenvolvimento do ser humano sob vários aspectos sociais. No entanto, dos principais desafios enfrentados é a desigualdade enfrentada pela sociedade. Tá? Aqui está a sua introdução. Você optou pelo modelo de 3 argumentos, né? Então vamos ver se você desenvolveu cada um deles corretamente. No entanto, cita a igualdade de condições no ensino público de qualidade para todos na forma da lei, trazendo transformações e oportunidades para toda a comunidade escolar. Além do mais,
é obrigatória a oferta do transporte público do Estado. Esse parágrafo aqui, como eu já tinha dito a você, você pecou quando disse oferta de transporte público aqui, ó, que não tem a ver com o tema, não tem a ver com o tema, foi o seu erro nesse parágrafo. O restante está tranquilo. Vamos ver o próximo. O processo de ensino deve ser prazeroso, fazendo com que o aluno promova descobertas e despertando o desejo e curiosidade de novos conhecimentos. Além disso, a educação é uma ponte que o indivíduo une. Eu já tinha comentado com você na primeira análise que nesse parágrafo aqui você pecou quando usou um termo de linguagem coloquial, o termo ponte, não pode. No terceiro parágrafo aqui, ó, quando você colocou aqui, além disso, o elemento de coesão no início ficou certo, ficou tranquilo, você deu a ideia de continuidade aqui, ficou bom. Aí você diz, ó, além disso, um grande desafio é trazer as pessoas que estão fora da comunidade escolar. Ótimo! Você vai resgatar, vai fazer um resgate. Esse parágrafo ficou excelente, ficou bom. Esse melhorou bastante a sua nota. E olha a sua conclusão. Olha aqui a sua conclusão proposta. Diante disso, o Estado e municípios devem intensificar as políticas. Olha aqui, ó. O que você tem de bom nesse parágrafo? Você tem um agente, que são os estados e municípios, deve intensificar, você tem ação, as políticas de logo fazendo com que essas novas diretrizes adotadas cheguem para todos, que é a nossa finalidade, e principalmente para as comunidades carentes. Tudo isso para que, detalhei um pouquinho mais, né, possa diminuir o número de analfabetismo do trabalho infantil. Por fim, com o nosso projeto, diminuiria a desigualdade de novas oportunidades serão alcançadas. Falando de forma técnico-científica, a sua conclusão está completa, ela está um tanto quanto desorganizada, tá? Então, olha só, Gideane, o seu texto, como texto dissertativo argumentativo, analisando um texto de forma detalhada mesmo, você tem introdução, você tem desenvolvimento, você tem conclusão, mas a sua escrita ainda é mediana. Os seus erros de ortografia fizeram com que o seu nota caísse. Você fez a introdução, você fez os 3 parágrafos de desenvolvimento, você fez a conclusão muito bem feita, porém, o seu desenvolvimento, que é a defesa do ponto de vista, ainda está fraco. Nós temos que melhorar muito. Porém, o seu texto está excelente em se tratando de seu primeiro texto. Foi um texto muito bom, você fez 30 linhas, você fez a divisão de parágrafos certinha, os seus parágrafos estão padronizados, estamos no caminho, tá bom? Então é isso, Gideane. Obrigado aí pelo primeiro texto e eu quero ver os próximos, hein?